Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém? Amém. Aos que nos visitam, vocês são muito bem-vindos. Aos que voltaram de viagem, bom vê-los aqui novamente. E tinha bastante gente que estava viajando, então é bom tê-los conosco novamente. O tema dos jovens é sobre identidade. Esses dias estava rolando um jogo lá no campo e uma senhora, mãe de um dos jogadores, passou assim na frente de casa, viu meu pai ali na frente e falou assim: "Você é o pai do Charlie, né?" Meu pai falou assim: "Sim." Ela falou assim: "Ele é a tua cara." Eu falei assim: será, velho? Será? Então olhe para quem está do seu lado, e fala assim: "Cara, você é a cara do pai." Vamos lá? Você é a cara do pai. Você é a cara, você é igualzinho ao pai. Amém? Amém. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que muitas vezes nós não nos enxergamos assim. Quem sabe do que eu estou falando? Pode levantar a mão, vamos participar um pouquinho. Quem sabe do que eu estou falando? Tem um jogador, ex-jogador de basquete, o Michael Jordan. O Michael Jordan tem quase 2 metros de altura. Quase 2 metros de altura o Michael Jordan tem. Já é aposentado, não é mais jogador de basquete. Mas Michael Jordan era muito conhecido pelo que ele falava durante o jogo. Ele chegava e ia, e ele derrubava qualquer jogador com palavras que ele usava. E tinha rolou um jogo de basquete que era dos Bulls contra os Hornets. E nos Hornets tinha um jogador chamado Muggsy Bogues. E o Muggsy Bogues, ele não tinha a altura que os jogadores de basquete normalmente têm. O Muggsy Bogues, ele era muito rápido, mas ele só tinha 1,61 m de altura. E num certo momento o Muggsy foi jogar a bola para tentar fazer uma cesta. Na verdade, ele pegou a bola e o Michael Jordan chegou para ele e falou assim: "Lança a bola daí, seu anão. Lança a bola, joga a bola daí, seu anão." E dizem que o Muggsy Bogues nunca mais foi o mesmo. A carreira de basquete dele se encerrou por ali. Porque ele ouviu, ele era bom, ele estava na grande liga do basquete, mas ele ouviu uma coisa e deixou que aquilo afetasse a vida dele. Ou seja, nós podemos dizer com toda certeza que ele teve uma crise de identidade naquele momento, porque ele já era um jogador de basquete profissional, mas quando o cara gritou assim: "Joga a bola daí, seu anão", ele se perdeu totalmente no jogo. E é importante nós pensarmos nisso, porque a maneira que nós nos enxergamos, a maneira que a gente se vê, ela pode criar uma realidade que é contrária à nossa real identidade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A maneira que a gente se vê pode trazer uma realidade para a sua mente que é totalmente contrária à sua real identidade. E eu sempre falo isso aqui, que o problema é que nós nos olhamos da maneira que o mundo enxerga. A gente olha um para o outro da maneira que o mundo enxerga, e assim a gente tenta formar uma opinião a respeito de nós mesmos e dos outros
de uma realidade totalmente diferente de como Deus a vê. De uma realidade totalmente diferente da identidade em Cristo que nós temos. E é importante, é super importante nós entendermos. É muito, muito importante eu e você entender que a nossa real identidade em Cristo é que nós somos amados, que nós somos justificados, nós fomos perdoados, nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Jesus, nós fomos abençoados, nós somos livres, olha só, nós fomos aperfeiçoados, nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós produzimos bons frutos, nós somos reconciliadores, nós somos uma nova criatura, nós somos propriedade de Deus, nós somos protegidos, nós somos purificados, nós fomos redimidos, nós fomos regenerados, nós somos salvos e nós somos moradias de Cristo. Amém? Amém? Você consegue entender que você é tudo isso? Você consegue entender que você é perdoado? Você consegue entender que você é abençoado por Deus? Você consegue entender que você é imagem e semelhança de Deus? Consegue pensar nisso? Que muitas vezes nós vemos Deus como um pai tão distante, ou como um Deus tão distante, não vou nem dizer pai. Muitas vezes nós pensamos em Deus como um Deus tão longe, tão distante, tão ocupado e pronto para nos descer a lenha se a gente errar. Sendo que Ele é um Deus de amor, Ele é justo sim, mas é porque Ele nos amou que nós o amamos, e porque nós o amamos é que nós queremos cada dia mais sermos mais parecidos com Ele e mudar a nossa maneira de viver, nossa maneira de pensar, nossa maneira de ser. Amém? E tem um trecho na Bíblia que fala justamente uma situação dessa, de eles não se verem como Deus os enxergava, que fica em Números 13, começando no versículo 26. Números 13, começando no versículo 26. Semana passada eu falava sobre o amor de Deus por nossas vidas, mas onde eu chamei mais atenção foi que Deus tem um plano nas nossas vidas, Ele tem uma missão para cada um de nós, Ele tem um propósito para cada um de nós. Na semana anterior eu tinha falado que Jesus viveu esse propósito, mas que muitas vezes nós travamos e não cumprimos o propósito que Deus tem para cada um de nós. A gente dá uma travada e depois a gente espera ter uma paz que excede todo entendimento, sendo que a paz que excede todo entendimento, ela vai vir depois de uma obediência minha e sua. Às vezes nós sabemos o que temos que fazer, tomamos o passo naquela direção, assim que a gente toma o passo, a paz vem. Não adianta nós queremos paz sabendo que Deus está pedindo alguma coisa de nós e nós não estamos vivendo o nosso propósito, nós não estamos vivendo para o que nós fomos criados. E nós vemos aqui o povo de Israel, justamente em Números 13, vivendo um momento desse. Moisés envia 12 espias para ver a terra Canaã, para ver a terra que emana leite e mel. A terra que quando voltaram de lá, precisaram de 2 homens para carregar um cacho de uva. Então, eles foram, viram, e esse aqui é exatamente esse relato dos espias que foram ver a terra prometida. Algo que Deus tinha falado assim: olha, eu vou te dar essa terra. E eles, então vamos lá ver qual é.
E nessa eles voltaram, e a história é o seguinte, começando no versículo 26 de Números 13. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive lá, já começou a treta aí, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amoreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Nós vemos aqui o texto que ele mandou os 12 espias, eles voltaram e dois dos espias vieram com um relatório positivo. Falou assim: cara, o lugar lá é bom. Se Deus falou para a gente, ó, é nosso, vamos lá que ele já deu a vitória. Só que é o seguinte, os outros 10 que foram, falaram assim: a gente não pode ir. A gente não pode ir lá porque a galera que mora lá é muito grande, o pessoal que mora lá é gigante, o pessoal é armado, as cidades são fortificadas, não tem jeito da gente conseguir vencer essa, não tem como. E o que mais assusta é que esses 10 conseguiram colocar o povo de Israel todinho em pavor. Fala assim: não, então não tem como a gente ir. Lembrando que poucos dias antes Deus tinha aberto o Mar Vermelho. Poucos dias antes Deus tinha livrado eles do Egito. Deus tinha dado vitória para eles de mais de 400 anos de escravidão. E agora, nesse exato momento, quando eles estão ali, podendo chegar na terra que Deus tinha dado para eles, assim como Deus abriu o Mar Vermelho para eles passarem em terra seca, eles chegam num momento desse e eles falam assim: não, a gente não dá conta. E o versículo que me chamou muita atenção aqui foi o 33, que fala assim: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Nós parecíamos gafanhotos. Você consegue imaginar a situação de Deus falando assim: olha, vai que a terra é sua, e a gente olha e fala: não, nós não podemos ir porque a gente parece gafanhoto perto daqueles caras. A gente parece gafanhoto, a gente parece muito pequenininho perto daquele pessoal lá. Isso aqui é um versículo teologicamente, psicologicamente muito tenso. Eles se comparando a um gafanhoto e acreditando que eles não teriam a vitória, que Deus tinha dito para eles que eles teriam a vitória, eles aceitando ser menos do que Deus estava garantindo para eles. Eles aceitando ser menos do que
Deus, da maneira que Deus os via, eles aceitando, se colocando no lugar de eu não sou nada. E não é só o eu não sou nada. Eles colocaram em questão também o próprio Deus que tinha acabado de libertar eles de 400 anos de escravidão. Eles falam assim, nós parecíamos gafanhotos. E por causa disso, eles acabaram passando mais de 40 anos no deserto. Porque eles não acreditaram que Deus queria fazer a obra ali. Eles passaram mais de 40 anos vivendo no deserto. Só que presta atenção, que mesmo vivendo no deserto, Deus cuidou deles. Mesmo vivendo no deserto, Deus mandava o maná. Mesmo vivendo no deserto, Deus punha a nuvem por cima durante o dia. Mesmo vivendo no deserto, tinha coluna de fogo à noite. Mesmo vivendo no deserto, Deus continuava cuidando deles. O cuidado de Deus com a sua vida é independente de você viver o propósito que ele tem para você, independente disso, Ele cuida. Mas se a gente estiver vivendo na vontade de Deus, se a gente estiver vivendo a vontade do nosso Pai, se estivermos vivendo o nosso propósito, a nossa vida será tão diferente. E o problema é que, assim como aqueles 10 espias que deram um relatório negativo e colocaram medo em toda a nação, o problema é que muitas vezes nós nos enxergamos através da insegurança de uma outra pessoa. A gente olha para uma pessoa, lembra que semana passada eu falava que como é que nós podemos aceitar às vezes opiniões de pessoas que estão insatisfeitas com elas mesmas, elas estão insatisfeitas com o trabalho delas, insatisfeitas com a vida que vivem, insatisfeitas com o salário delas, insatisfeitas com tudo ao redor dela. E aí ela fala assim, isso aqui não é para você. Como é que ela sabe? Muitas vezes nós nos enxergamos através da insegurança de uma outra pessoa. Isso é assustador. Isso é muito assustador. Existem 3 maneiras de se enxergar. A primeira delas é você se enxergar da maneira que você vê. Você olha no espelho e fala assim, ai rapaz, hoje eu não estou legal. Está igualzinho o dia anterior, mas teve um dia... Em inglês tem a expressão bad hair day. Como é que seria essa expressão aqui? Dia não muito bom? Entendeu? Bad hair day é o dia que, sabe que você acordou de manhã e seu cabelo simplesmente não fica bom? Davanildo sabe explicar isso bem. Mas não ficou bem, o cabelo você penteia ele, você lavou, usou secador, tem mais de um do que o Davanildo aqui. Mas é o seguinte, existe a maneira que você se vê, a maneira que você se enxerga. Existe a maneira que Deus te enxerga, e existe a maneira que as outras pessoas te veem. Eu trabalho com futebol e eu vi um dia esses memes, né, do cara jogando bola. E ele falou assim, como minha mãe me enxerga. Aí tinha um cara lá todo machucado que pegaram ele no jogo e cometeram uma falta muito forte do cara. O cara está lá esticado no chão. Como a minha namorada me vê, cheio de mulher no campo. E como é a realidade? Só dava os caras perna de pau jogando bola. E realmente é verdade isso. Existe a maneira que você se enxerga, existe a maneira que Deus te enxerga e existe a maneira que as outras pessoas te veem. Agora, o perigo que nós temos é nós acabarmos nos enxergando pela maneira que as pessoas nos enxergam. Se você vai por esse caminho, você nunca vai chegar no seu alvo. Se você vai pela maneira que você se enxerga, você nunca vai se achar capaz de fazer.
Agora, se você se enxerga pela maneira que Deus te vê, Deus olha assim e fala assim: olha, eu acredito no Charlie. Eu acho que o Charlie tem potencial. E se o Charlie começar a bater um papo com o Espírito Santo, rapaz, nada segura o Charlie. Se a gente começa a olhar da maneira que Deus nos enxerga, a gente vai... Não tem quem segure o povo de Deus. Não tem quem segure o escolhido de Deus. Não tem quem segure alguém que tem Jesus Cristo vivendo dentro dele. Não tem como. O problema é que nós vemos uma dificuldade e aí a gente já começa: será que fulano estava certo? Nós vemos um problema, a gente fala assim: poxa, será que era isso mesmo? A gente começa a duvidar muitas vezes do plano de Deus em nossas vidas. Assim como o povo de Israel falou assim: olha, nós éramos como gafanhotos, não dá para a gente ir contra aquele povo. E nisso Josué e Caleb falando assim: não, se Deus nos deu, vamos lá agora que é nosso. E nós encontramos dificuldades e a gente começa a duvidar a nossa própria identidade. Se Deus colocou um obstáculo diante da sua vida, se Deus colocou uma dificuldade, um problema diante da sua vida, em vez da gente começar a desistir do plano de Deus na nossa vida, em vez de a gente começar a tremer na base, por que a gente não começa a pensar: poxa, se Deus colocou isso diante de mim, como é que será que Deus me enxerga? Como é que será que Deus vê o Charlie? Como é que será que Deus vê o Lucas? Como é que Deus vê o pastor Nasson? Um problema muito sério é quando nós vivemos uma situação como essa que eu estou falando aqui, a gente se depara com um problema e a gente acaba não fazendo a vontade de Deus. E nós não ouvimos a voz de Deus. Em Tiago 1 tem um texto que, Tiago 1, versículo 23, que diz o seguinte: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se olha no espelho, olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Sabe o que é isso? Você se olhou no espelho e está se vendo ali e fala assim: Charles, está bonitão hoje. Aí a hora que você vai assim: cara, como é que eu estou mesmo? Como é que eu sou? Não consigo me enxergar. E não adianta alguém chegar e falar assim: Charlie, você é a imagem e semelhança de Deus. Eu falo assim: eu não consigo enxergar isso. Por quê? Porque eu ouvi a palavra e não coloquei em prática. Continuando, versículo 25: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Ou seja, não adianta você estar vindo à igreja domingo todo bonitinho, todo arrumadinho, a melhor roupa que tem, mas se você não está com o seu coração no lugar certo, se você não refreia a sua língua, se você não vive, se você não procura ser cada dia mais como Jesus, você se engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Eu sempre falo que, sim, que Deus, Jesus, não gosta de religião. Ele veio para um relacionamento comigo, Ele veio para um relacionamento com você. 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, a religião que Deus, nosso Pai, aceita é você vivendo cada dia mais como Jesus. Você seguindo Jesus cada dia
nos passos de Jesus. Você ajudando as pessoas. A galera saiu no sopão e foram acho que a André falou que foram umas 19 pessoas saíram sexta-feira para entregar a sopa. E oraram por pessoas, mandaram um videozinho para mim do Davanildo fazendo uma reflexão lá e o pessoal ouvindo. E, gente, numa hora dessa, pessoas estão passando necessidade, às vezes estão passando dificuldade, às vezes a fé delas estão lá embaixo, de repente alguém entrega uma sopinha assim e fala assim, ó, Deus te abençoe, pode fazer toda a diferença na vida de alguém. De repente alguém chega lá, não sabe o que fazer, fala assim, cara, eu estou com um problema, você pode orar por mim? Eu já falei isso aqui uma vez, acho que era a enfermeira no cais. Ela veio, pegou a sopa e eu senti que ela queria uma oração, ela queria bater um papo, só que ela ficou meio sem graça, sei lá, ela pegou a sopa e eu perguntei o nome dela, e ela falou o nome dela e ela já pegou a sopa e já virou para voltar. E eu chamei ela pelo nome dela e ela parou e virou assim com no olhar dela você via esperança. Tipo assim, Deus vai falar comigo. Num ato simples de você entregar uma sopa, chama a pessoa pelo nome dela, fala assim, posso orar por você? Isso que acontece quando nós colocamos em prática. Nós vemos o agir de Deus, nós vemos o mover de Deus, nós vemos a vontade de Deus sendo feita e as nossas vidas jamais serão as mesmas. Nossa vida nunca mais vai ser igual. O salmista diz que escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Nós temos que entender que a nossa identidade nós somos filhos de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Nós fomos comprados. Eu pregando aqui outro dia, eu falei assim que quando Jesus foi pregado naquela cruz, as gotas de sangue, todas elas tinham um propósito e que o seu nome estava escrito numa gota de sangue ali de Jesus. Deus tem um propósito na sua vida. Nós somos a imagem do Pai. Essa é a sua identidade. Você é a imagem do Pai. E em Colossenses, começando no versículo 1:15, diz assim, falando sobre Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, você foi criado por ele e você foi criado para ele. No 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. 21. Antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Você consegue entender isso? Você é santo, você é inculpável e você é livre de qualquer acusação. 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, nem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse
que é o Evangelho, que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Charlie, o que é esse Evangelho? É que Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou nem a vida de Jesus, para que todos que acreditarem nele não morram, mas possam viver para sempre com ele. Essa é a história do Evangelho, essa é a história de Jesus. E por causa de Jesus, você é visto como santo. Por causa do sacrifício de Jesus, ele pagou o preço pela sua vida, você é inculpável. Por causa do sangue de Jesus, você é livre de qualquer acusação. Gosto muito para mim, um dos maiores trechos da Bíblia é em Romanos 8, que Paulo fala que, portanto, não há nenhuma condenação. Só que se nós formos para o capítulo 7, vemos o finalzinho ali, e Paulo está vendo quem ele é sem Jesus, e ele fala assim: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Ele entende que sem Deus ele não é nada, e que ele ainda fala assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, o mal que eu sei que eu não posso fazer, isso eu faço fácil. E de repente ele já vira a página e fala assim: mas não existe nenhuma acusação, porque Jesus já pagou o preço. Você consegue entender isso? Mas nós aqui na história que a gente estava lendo lá em Josué, que ele mandou os 12 espias, e porque eles se viram como gafanhotos, porque eles se viram tão pequenininhos, não se enxergaram como Deus enxergava, eles passaram 40 anos, como eu falei, no deserto. Mais de 40 anos no deserto. Aí, depois de 40 anos, Caleb tinha 40 e poucos anos de idade na época. Novinho. Jovens aí estão falando assim, novinho? Coisa nenhuma. Depois de 40 anos, ele estava com quantos? 40 mais 40? Me ajuda aí, gente. Aí, 80. Então Josué 14 diz o seguinte, olha só, começando no versículo 6. Josué 14, começando no versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu, Jefoné. Gente, não dê nome de seus filhos seguindo aqui na Bíblia, tá? Nesse trecho aqui, por favor. Mas do quenezeu Jefoné lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia. Lembrando que isso aqui é 40 anos depois. Sobre mim e sobre você. Eram os únicos dois que tinham dado um relatório positivo. Falou assim: se Deus nos deu, vamos lá. Então você sabe o que Moisés, o homem de Deus, em Cádiz Barneia, falou sobre mim e sobre você, Josué. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. 9. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou, e Moisés falou isso para Caleb, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Ou seja, enquanto os outros estavam falando, nós somos que nem gafanhotos, ele estava assim: só se for vocês, eu não. Eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Se Deus falou que é meu, é meu. Se Deus falou que está comigo, está comigo. Se Deus falou que a terra é nossa, a terra é nossa. Continuando no versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Ou seja, ele já estava com 85 anos agora. Só que Caleb se via como Deus o enxergava. Caleb se olhava no espelho e ele via o que Deus via. E ele fala assim,
Foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje com 85 anos de idade. Olha só, o versículo 11. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Pastor Nasson, você está tão forte como no dia que você disse sim para Jesus. Amém? Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Quando o cabra se enxerga com os olhos de Deus, olha só o que ele vê. 85 anos de idade, ele falou assim: não, se Deus falou para mim naquela época, ainda vale hoje. Se Deus fez uma promessa para você, ela vale ainda hoje. Se Deus está cuidando dos seus filhos, ele falou assim: ó, estou cuidando dos seus filhos, ele continua cuidando dos seus filhos. Se Deus tem algo para você, a palavra dele não muda. Ele não é homem que precisa mentir. E o 12 diz assim: dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como Ele prometeu. Olha aí, onde é que está a sua fé? Aonde que você está botando a sua confiança? Na opinião de alguém ou na maneira que Deus te enxerga? 13. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Quezeneu de Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Olha a diferença quando alguém se enxerga. Eu sempre falo assim: já pensou se a gente tivesse um espelho de Deus? A gente se olhasse lá e falasse assim: caramba, Charles, você está bonito hoje. Agora, a pergunta que eu quero fazer nessa noite é: quer chamar a equipe de louvor aqui à frente? A opinião de quem que você está ouvindo? Será que você está como aqueles 10 espias? Olha, nós somos que nem gafanhotos, nós não vamos dar conta, eu não dou conta. Às vezes Deus está, semana passada eu falei assim, às vezes Deus está cobrando algo de você e você só vai sentir paz a hora que você falar assim: sabe uma coisa, chega de brincar, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Quem que você está ouvindo nessa noite? Quem que você está ouvindo nesses últimos dias? Desde 2020, 2021, pandemia, treta por todo lado. Quanta gente faleceu nesses 2 anos, pessoas que nós conhecemos, pessoas queridas nossas. Quantas coisas acontecendo ao nosso redor. Mas Deus quer te falar nessa noite que Ele está contigo. Seja forte, seja corajoso, porque Deus quer te dar a vitória. Amém? Vamos ficar de pé e adorar junto com a equipe de louvor. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu e sou abençoado se vivo obediente.
pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado. Vai ser o primeiro Rap School evangelismo que a gente faz nas escolas. Vamos estar a semana inteira. Depois de 2 anos é a primeira semana que a gente vai estar uma semana inteira dentro de uma escola. Lá na Parada 15 do Pedregal, lá no fundão. E nós vamos estar trazendo justamente essa mensagem para esses jovens, para esses adolescentes. Que Deus os ama, que embora eles estejam vendo uma realidade totalmente diferente, que eles não acreditem nisso, mas que eles acreditem que Deus os ama, que eles não foram abandonados, que eles têm um propósito sim, que Deus os ama sim. Ah, Charlie, mas nem meu pai e minha mãe me ama, mas Deus te ama. E nós estaremos essa semana lá. E é isso que Deus está te perguntando hoje. Como é que você se enxerga? Você é imagem e semelhança do Pai. Você foi criado com um propósito, você foi criado com um plano, você foi criado e colocado aqui neste lugar para que pessoas, mesmo que tateando, possam encontrá-lo. Então não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que o médico está dizendo, não importa o que você está vendo nesse exato momento, Deus tem um plano. Deus de amor, eu te louvo, Senhor, pela sua santa palavra. Eu te agradeço, Senhor, que o Senhor é maior do que qualquer situação, o Senhor é maior do que qualquer relatório de médico, o Senhor é maior do que as minhas contas no final do mês, o Senhor é maior do que todas as coisas. O Senhor é maior do que o meu pecado, o Senhor é maior do que as minhas dúvidas, o Senhor é maior do que tudo, o Senhor é maior do que o meu mundo, o Senhor é maior do que todas as coisas. E a verdade é que o Senhor pode e consegue. O Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que prospera, o Senhor é o Deus que nos abençoa. E Paizinho amado, hoje nós queremos, hoje eu, Charlie Nóbrega, escolho ser amigo de Deus, escolho ser cada dia mais parecido. O corinho que nós cantamos fala sobre amizade, ou seja, você passa tempo com alguém que você conhece, você convive
conversa, bate papo, liga poxa, senti sua falta essa semana, você se preocupa com ela, e é justamente isso. Deus quer ser seu amigo. Deus quer fazer parte da sua vida. E isso não é simplesmente uma frase bacana da gente falar. Ele literalmente quer fazer parte do seu dia a dia. Que você não se enxergue mais como um gafanhoto, que você não se enxergue mais como você não é capaz, porque você é capaz, sim. Você é capaz, você é mais do que vencedor em Jesus Cristo. E a situação que você está vendo, Deus quer simplesmente te mostrar quem Ele é, mostrar uma nova face dEle hoje. Ele quer cuidar de você. Então, se você nesse momento você passou por algo parecido com isso, você questionou o amor de Deus por você, que é tanta coisa acontecendo, é tanta tragédia, você liga a televisão, só vê tragédia, e fala assim: poxa Deus, onde é que você está nessa hora? Deus, estou me sentindo tão sozinho. Se você sentiu nesse exato momento, se você sentiu assim, eu quero orar pela sua vida nessa noite. Então, todos de olhos fechados, todo mundo de olho fechado. Deus tem um propósito na sua vida. E se você quer, não vou te chamar aqui na frente, eu só quero orar pela sua vida. Então, se as coisas não estão indo bem como você esperava, e você precisa de um toque de Jesus nessa noite, levanta sua mão que eu quero orar por você. Rapidinho, só levantar, eu quero orar por você. Amém. Vamos orar por vocês. Amém, amém, amém. Deus de amor, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor é maior do que qualquer dificuldade, maior do que qualquer problema. O Senhor é maior do que esse universo. O Senhor é maior do que tudo. O Senhor criou todas as coisas, e nada foi criado sem a Tua palavra, sem a Tua ordem. Então, Paizinho amado, nós estamos aqui nessa noite intercedendo pelos nossos irmãos, Senhor, que muitas vezes nós olhamos e vemos que às vezes o gigante que está diante de nós parece muito maior, e muitas vezes, infelizmente, nos vemos como gafanhotos. Mas, Paizinho amado, que nós possamos ir na fé. Senhor, eu te peço agora, nessa noite, que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Venha estar, Senhor, mexendo, Senhor, no nosso interior, na nossa mente. E, Paizinho amado, a Bíblia diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Senhor, que nós possamos ouvir a Tua mensagem nessa noite e acreditar que o Senhor já nos deu a vitória. E, Senhor, eu te peço, Senhor, por cada mão que levantou nessa noite, Senhor, que elas possam sentir o tamanho do amor de Deus por elas. Sentir que elas não foram desamparadas, que elas não foram largadas, mas que o Senhor as ama, e o Senhor as quer, e o Senhor quer fazer parte do dia a dia delas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluias, aleluias. Eu falava semana passada que eu acredito muito que 2022 vai ser um ano de vitória, mas vai depender de uma posição nossa, uma posição sua. E parte dessa posição é você começar a enxergar como Jesus enxerga, ver vidas como Jesus vê, amar como Jesus ama. Amém? Amém? Posso ouvir um amém?
Glória a Deus. A Josi falou que domingo que vem nós vamos já estamos de volta com a Escola Bíblica Dominical. O pessoal da classe Embaixadores, que é a classe dos adultos, que pegou a revista ou vai pegar ainda, pode acertar com o irmão Manuel no final do culto a revista, tá bom? Para a gente já começar a aula, já todo mundo revistinha na mão, todo mundo preparado, todo mundo a ponto de bala aqui, tá bom? Que vocês tenham uma semana super, super, super abençoada, que vocês possam ter a oportunidade essa semana de ver justamente esse amor de Deus sobre a sua vida. Amém? Deus de amor, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. E nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Pai amado, obrigado, Senhor, pela sua santa presença aqui em nosso meio. Jesus, você é sempre bem-vindo aqui, Jesus. E que, Senhor, nós possamos, Senhor, a cada dia estarmos aumentando, melhorando e buscando mais esse relacionamento contigo, Jesus. Como nós cantamos, acabamos de cantar, que nós possamos escolher Deus. A cada dia nós possamos ser as mãos e os pés de Jesus, que nós possamos, Senhor, levarmos o amor de Jesus onde nós estivermos. E Pai amado, eu te peço, Senhor, que nós possamos ter a oportunidade essa semana de viver justamente isso. Senhor, eu te peço, despede-nos na tua paz, leva-nos para os nossos lares, cobre-nos com a tua graça, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Pai e a comunhão com o Santo Espírito sejam com todos. Amém, amém, amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.